Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, Talentos para o Sucesso. Hoje eu, Caleb, estou aqui junto com a minha querida Vanessa. É isso aí, estamos aqui de novo. E hoje, de novo, a gente vai fazer um episódio daquela série que fala dos temas de talento, né, Caleb? É isso aí, ó. Vamos pegar o dado aqui, ver que talento a gente vai falar, blá, 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 blá. Opa, vai no sorteio saiu hoje? Isso, vai no sorteio. Pega a roda, tem 4 aqui, né? Então, vamos ver o que sai. Ah, saiu aqui, olha, organização. O que será esse talento, hein, Vanessa? Você tem aí alguma definição para ajudar a gente? Deve ser de gente bem organizadinha, né? Que faz tudo bem direitinho, assim, passo a passo, meio metódica. Deve ser, né? É, tem cara disso, né? Vamos descobrir, então? Vamos descobrir se é isso? Bom, vamos lá. Eu tenho uma definição aqui para nos ajudar, Caleb. A Gallup diz que as pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento e organização são capazes de organizar, mas também têm uma flexibilidade que complementa essa capacidade. Elas gostam de determinar a maneira como os recursos e as partes podem ser organizadas para chegar numa máxima produtividade. Nossa, isso aqui é muito legal, hein? Agora lendo a máxima produtividade, isso aqui me parece um episódio também do Talentos para o Sucesso. Então vocês aproveitam para escutar aí, quem não escutou, um episódio bem gostoso aí que a gente conversou sobre a questão da produtividade. E aí, mas me conta, organização, para mim, nossa, olhando aqui no meu perfil, organização não é dos meus primeiros não, viu? Tá no meu 21. E para você? Quer dizer, ele é tipo sua mão esquerda, você é destro, né, Caleb? Sim, sou destro. Ele é tipo sua mão esquerda, então ele tá aí, hora que você precisa, mas não é aquela coisa, né? É verdade, né? Eu acho que algumas coisas do que você leu aqui me parece, eu me sinto, eu consigo ter flexibilidade para algumas coisas, mas talvez não seja a coisa que mais me chama, mais me puxa, mas também não é aquela coisa que, não tenho ideia do que você tá falando. Pra mim, ele tá em 13º, mas olha que curioso, a gente sabe que existem os nossos temas de talento dominantes, são aqueles que mais sobressaem, assim, pra gente, que se manifestam com bastante força, com bastante frequência, né? E ele encerra o meu grupo dos dominantes. Eu passo, quando a gente fala, assim, da lista dos 34, a ordem, pra mim, do 1 até o 13, são os meus temas que eu considero dominantes. Então, organização tá ali, ó, quase caiu fora da mesa, mas ainda se segurou, entendeu? Que legal. Até vou aproveitar e comentar. A coisa do organização com a qual eu mais me identifico é essa coisa de estar sempre tentando achar o jeito para que um processo do mais simples possível, tá? Desde lavar louça, assim mesmo. Qual é o jeito que isso pode ser mais eficiente? Oh, que legal. Essa é a coisa que eu mais me identifico. Então, pensar numa organização. Isso, uma organização nesse sentido, que eu acho que vale a gente gastar um tempinho aí do episódio para diferenciar daquela organização que acho que as pessoas pensam na hora que leem o nome, né, do tema de talento. Que no inglês eu acho que faz mais sentido esse tema, né, Caleb? O nome dele faz mais sentido no inglês, né? Sim, talvez esse é um daqueles talentos que, né, tem uma perda na tradução, que organização a gente pode entender, mas talvez a gente vai para aquele lado, né, mais de uma organização mais estática, enquanto no original ele é arranger, né, e talvez aqui, né, para aqueles que, né, conhecem do idioma, tem mais a ver, né, com condutor, com alguém que tá fazendo é parecido com um maestro, né, você tá aqui organizando, só que dinamicamente as coisas, então eu tento trazer aqui, pensa em organização dinâmica, que talvez eu acho que a conotação fica mais claro pro português, né. Faz muito sentido, gostei, realmente, pensar em organização dinâmica, não organização estática, né, porque é mesmo isso que eu gosto, assim, no meu caso, na minha manifestação, é mesmo isso que eu gosto, tipo, poxa, as coisas vão mudando com o tempo e ali, de repente, eu tô, sei lá, eu vou dar o exemplo de como acontece comigo para dar um treinamento. Eu estou, nesse momento, na sala onde eu vou dar um treinamento
treinamento, que começa daqui a pouco, né? A gente tá gravando aqui às 17h38 nesse momento, né, Caleb? E às 19h eu inicio um treinamento. Já tô na sala. E eu gosto de vir com esse treinamento, tudo organizado na minha cabeça, o passo a passo que eu vou fazer e tal. Só que ao longo da aplicação, na hora ali que eu tô conduzindo, acontecem coisas inesperadas. Às vezes alguém traz um exemplo, uma situação que eu posso usar dentro do treinamento, ou às vezes uma dúvida que alguém apresenta muda totalmente a linha que eu vou seguir. Eu sei onde eu preciso chegar, e aí nessa hora, é engraçado que isso poderia ser uma adaptabilidade para outra pessoa, né? Olha só. Mas aí para mim me dá um prazer gostoso pensar, legal, aquela programação que eu tenho, como ela se ajusta nessa nova realidade, de um jeito que eu aproveite isso que apareceu agora para maximizar o resultado que esse treinamento pode alcançar, entendeu? Nossa, muito legal. E até me lembra isso, né? A gente já deu treinamento juntos, que realmente tem uma dinâmica que você traz que é muito bacana, porque dependendo do que a pessoa contribui, você altera um pouquinho, não é que o exercício vai mudar, mas a forma de lidar, e isso é muito gostoso, porque você consegue dar vida pro treinamento, né? Não parece aquela coisa, tá bom, você falou, então deixa eu voltar porque a gente estava falando, porque isso aqui era o que estava na programação. É como se eu consigo enxergar nessa organização igual, sabe, planejamento de voo? Puxa, atrasou um avião, tá chegando outro na pista, cara, vamos ajustar aqui que vai dar, vai pousar, vivo, vai decolar, né? É vivo, mas não fica esperando que, não, tinha que já era, mudou, tinha que já fazer. Foi. Muito legal, muito legal. Bom, acho que assim, falando um pouquinho, já que a gente estava falando de definição, falando dessa diferença, acho que a palavrinha que você trouxe do dinâmico resolve tudo, porque às vezes as pessoas se confundem ou não se identificam até, né? Um coach, alguém que está fazendo um treinamento, às vezes a pessoa olha ali no relatório organização, ela vê o nome e já fala, mas eu não sou uma pessoa toda organizadinha, eu não sou isso aí, não. Mas aí a gente vai na definição para entender, né? A gente sempre fala que é um dicionário Gallup, né? Indo na definição, tem uma conotação um pouquinho diferente, é mesmo... Eu gosto do arranger no inglês e falar, putz, é como se fosse um arranjador. A coisa dá uma bagunçada e você tem uma facilidade natural, né? Uma coisa natural sua de dar uma reorganizada naquela coisa que, sei lá, pode parecer que bagunçou, mas você pode olhar para aquilo e encontrar o caminho de aproveitar até a bagunça que apareceu, né? Então eu acho que a gente pode pensar assim nessa organização. Para mim, a palavrinha-chave ali, adorei o dinâmico que você trouxe, agora eu vou usar muito mais. Mas para mim, quem tá ouvindo aí ganhou também essa. Mas para mim, o que sobressai muito nessa definição é um conceito de eficiência, né? É uma quase assim uma inquietação pensando, tem jeito disso aqui ser mais eficiente, usar menos recurso, cansar menos, ficar mais rápido, produzir mais, é uma inquietação nesse sentido. E é por causa disso ser muito forte em mim que eu vou até o 13º ali, tema de talento no meu relatório, onde eu passo esse corte. Quase uma mania, vou confessar, Caleb. Quase uma mania. Tem que tomar cuidado para ele não ir pro porão. Bem, gente, se você tiver aí organização, ou você tem um pouco dessas características, né? Você gosta de ambiente dinâmico, você curte também, mudou alguma coisa, por que não já dar uma ajustada? Será que eu tenho que seguir aquele plano antigo só porque tá no papel? Mas vai ser mais eficiente eu mexer um pouquinho aqui? Provavelmente você deve ter organização aí, pode não ser o dos seus 5 principais, pode ser o 6º, 7º. Você vê, o Davan é forte e tá no 13º. Então, olha que bacana, né? Como você tem essa característica. E hoje, acho que quando a gente tá falando de organização, a gente fala de um mundo ágil, né? Não estamos aqui, né, de novo, querendo falar que um tema de talento é melhor que eu nem nada, mas me parece, né, que quem tem organização já tem uma predisposição, uma agilidade, até meio que nem pedindo já tá querendo ser ágil, né? É meio que natural, né? Até uma coisa aí para quem tá ouvindo, né? Você pode conhecer seu relatório, né? Normalmente os nossos ouvintes aqui já fizeram uma avaliação, já conhecem o próprio relatório, sabe quais são os principais temas de talento, né? Dominantes aí para você. Mas às vezes a gente também atende, né? Grande parte do nosso público é coach de pontos fortes e atende coaches, ou é um líder, é um gestor e tem funcionários e tal, liderados, e nem sempre a gente tem, né, o relatório da pessoa, mas dá para perceber esse tipo de coisa. Até uma dica, né, Caleb, de como
perceber que talvez alguém tenha uma organização. Claro que isso tem que tomar aquele cuidado, quando a gente não tem o relatório, às vezes a gente está vendo uma manifestação que parece organização, mas não é, então a gente não leva ferro e fogo, mas dá para ter umas pistas. Se a pessoa tem, por exemplo, essa habilidade aí de rearranjar coisas, mesmo com uma mudança que acontece, pode ser organização. Como também pode ser uma manifestação da adaptabilidade, que pode parecer bastante nesse sentido, né, um com o outro. Mas acho que o foco aí do organização na eficiência é uma coisa importante, é uma coisa que diferencia. Se você nota, né, que a pessoa, ela tem meio que essa predisposição a querer mudar as pessoas de lugar, ou muda um pouco de plano, porque agora é melhor fazer assim, e o negócio parece que, mas não mudou muita coisa, mas para a pessoa precisa mudar, pode ser que ela tenha organização alta, porque de alguma forma quase instintiva, para ela fazer do jeito que estava planejado antes, já não vai mais ser tão interessante, não vai dar o mesmo resultado, não vai ser tão rápido. E ela fala, então é mais fácil, muda a fila, vem para cá, mexe você para cá, e ter esse espaço para poder mexer é importante, né? Eu acho que, não sei para você, tem um paralelo que eu coloco, né, que o estratégico e a organização para mim são tipo primos, né? Só que o estratégico, ele gosta de ficar mexendo, ele não gosta de ficar mexendo, não gosta de fazer a mesma coisa, né? Se eu já fiz, por que eu não posso fazer um pouquinho diferente? Eu acho que a organização, quando ele fala, eu vou fazer um pouquinho diferente, ele tem, eu vou fazer um pouquinho diferente, mais rápido e melhor. Tipo, o estratégico às vezes quer fazer só para não fazer igual, sabe? Tipo... Entendi. Boa, gostei. E conta aqui, né, o que você vê, né, e o que também a Gallup fala sobre qual que é o poder, qual que é a vantagem, né, de quem tem esse tema de talento? O que ela faz bem. Além de tudo isso aqui que a gente falou, né, mas assim, essa pessoa pode ser um condutor natural, até assumir uma liderança natural em algumas coisas por conta dessa capacidade. Ela também lida muito bem com processos que precisem dessas mudanças, né, constantes, processos que tenham muitos fatores. A gente costuma dizer que a organização é como se fosse um malabarista, né? Ah, olha que legal. A pessoa tem essa capacidade de lidar com vários fatores. É uma habilidade natural, ela vai conseguir deixar vários fatores no ar. Ou um maestro também, né, que vai conseguir orquestrar ali várias pessoas, recursos, buscando sempre essa máxima eficácia. Acho que essas são as coisas que a gente pode destacar do poder, né, que tem. A gente gosta sempre de destacar isso, né, Caleb? É um ponto de valorização legal para as pessoas entender o poder que elas têm por conta do talento delas. Então, de novo, você aí como coach, puxa, faz parte, né, da nossa missão como coach ou como líder, usando talentos e pontos fortes como base nos nossos processos ou na nossa liderança ou no nosso processo de coaching, ajudar a pessoa a valorizar. E uma coisa que valoriza muito é ela entender que ela tem um superpoder. Eu falo que os nossos talentos, eles desenham o nosso papel no mundo, para que eu existo. Então, quero dar o destaque aqui, puxa, quem tem organização foi desenhado naturalmente para orquestrar recursos diversos, processos que são mais complexos com facilidade. Então, situações dinâmicas que podem ser desafiadoras para outras pessoas são uma delicinha, né, para quem tem organização. Então esse ponto eu acho que é muito legal, né, porque, por exemplo, se você que tá ouvindo a gente, nossa, mas ficar mudando as coisas de última hora me incomoda muito, porque a gente já tinha planejado, era para fazer daquele jeito, por que tem que ser assim? Porque provavelmente a organização para você é mais baixa, porque quem ouve isso e tem organização fala, isso que é o legal é chato, é tudo igual, chato é o negócio chegar e ser exatamente conforme estava esperando, não tem emoção, sabe? Você quer com emoção, sem emoção? Quem tem organização quer com emoção. É isso, é sobre isso. Muito bom. Então, Van, e aí? Quando a gente tá falando dos talentos também, você já trouxe até a questão do porão, a gente fala também da varanda, né? Então o talento ele pode estar no seu melhor e no seu pior. E você já trouxe um ponto super importante, a gente tá sempre ajudando as pessoas a se valorizarem. Porque sofrer com os talentos, a gente sempre vai ter aquele ponto que irrita a gente, irrita os outros, e a gente tem que saber lidar, não quer dizer que a gente vai ignorar, mas pra gente poder lidar melhor, a gente tem que saber como é que ele contribui, o que ele faz de excepcional. Você já falou do superpoder, agora conta um pouco pra gente, né? Como é que é esse talento na sua melhor versão, né? No seu melhor estado? Bom, se você participa, por exemplo, se você trabalha em equipe, por exemplo, né? Você vai ter uma facilidade para usar esse talento ali dentro dessa equipe, ajudando num projeto, quando acontece uma mudança, a encontrar a melhor lógica para acontecer, para a gente estruturar as etapas desse projeto, por exemplo, ou lidar com os desafios que vão acontecendo no caminho, porque a gente precisa nessa hora reorganizar as coisas. Então, essa é uma manifestação que costuma acontecer muito positiva, né, de quem tem
bem esse tema de talento quando ele tá no melhor dele, né? Então, aumenta a produtividade do próprio time, né? Nessa lógica. Que mais que a gente pode destacar? Eu acho que até, e aí parece um pouco adaptabilidade de novo, né? Eu acho que até para tranquilizar as pessoas, quando ele tá no máximo, aí agora pensando um pouquinho em como ele ajuda as outras pessoas, tranquilizando que a gente vai encontrar uma solução para reorganizar alguma coisa, ou para organizar ou para reorganizar para conseguir uma máxima eficiência. A gente está né, a gente já até falou disso aqui outras vezes e hoje. A gente está num mundo totalmente dinâmico, essas coisas, mudanças acontecem o tempo inteiro. Eu ouvi de uma líder recentemente, programando um treinamento com ela, então a gente fazendo um alinhamento, eu ouvi que ela contou assim, assumi a equipe e de 4 lideranças que eu tinha, eu perdi 3. Assim que eu assumi a equipe, fiquei com 1. Quer dizer, tudo ali que se sabia de processo, conhecimento, foi perdido, foi embora com as pessoas. Lógico, a gente mantém processos na empresa, mas, poxa vida, 3 líderes de uma vez que foram embora, uma perda muito grande, né, para uma equipe. E ela liderando essa equipe toda. E aí ela, em 3 meses, tinha conseguido reestruturar a equipe e ela ainda disse assim pra mim, daí eu respirei aliviada. Ufa! Montei a equipe e está tudo rodando. Em 3 meses. E isso não sai mais da minha cabeça, porque, puxa, eu tive 18 anos de experiência em multinacionais. E a gente pensa numa reestruturação de equipe, gente, não menos do que 6 meses, né? E numa situação do nível que ela trouxe, eu já ia chutar que isso ia acontecer pelo menos em 1 ano, pelo menos, porque é o tempo de trazer gente nova para o time, né, ambientar essas pessoas e tudo mais, e, né, como que isso seria possível em 3 meses? Uma pessoa trabalhando no máximo da organização consegue não só fazer isso para si mesma, para ficar tranquila, mas consegue passar essa tranquilidade, porque, Caleb, eu conversando com ela, a sensação é de que, lógico, que isso foi acelerado e puxado, mas que foi fácil pra caramba, entendeu? Que foi tranquilo. Isso é organização no máximo, né? Sim. O que você está contando aqui, que eu acho que é muito bacana, é que dá essa impressão mesmo, né? De que aqueles que têm organização alta e quando está rodando bem, eles já estão vendo os próximos passos encaixando e fazendo, e já estão executando. É quase como o pensamento e a execução está quase sincronizado, né? De que não vai ter uma distância. E aí é uma diferença que eu noto em relação ao meu estratégico. Por exemplo, no meu estratégico faz sentido na minha cabeça, mas não quer dizer que precisa fazer. E já na execução é como se já saísse da cabeça e fosse para a mão, fosse para a boca, fosse para a coisa acontecer mais rápido. E acho que isso é um superpoder muito bacana. E olha só que resultado fantástico ela teve. Pois é. Uma organização trabalhando no máximo. Olha que legal, né? Quantas coisas a organização traz de bom. Mas assim, a gente sabe que como todo talento, nenhum talento nasce pronto, né? Nenhuma pessoa que já nasce pronta, já nasci dominando os meus talentos. Não, você precisa desenvolvê-los. A gente está falando aqui de trabalhar o seu potencial natural, né? De treiná-lo como se fosse um músculo, você deixá-lo sempre, né, em bom estado para ele poder te dar o resultado. Aí você tem ideias aí de dicas, né, para as pessoas que têm a organização alta, para elas se desenvolverem, há algumas coisas que você trabalha com seus clientes. Vamos fazer um bate-bola aqui de como a gente pode ajudar pessoas com organização alta a conseguirem potencializar ainda mais. Vamos junto, então. A primeira coisa que eu sempre digo, seja treinamento, workshop, atendimento em coaching mesmo, é que o primeiro passo para a gente fortalecer qualquer talento que a gente tenha é tomar consciência dele, né? Então, eu não tomo consciência só porque eu fiz lá a minha avaliação na Gallup, saiu lá no meu relatório que eu tenho organização. Eu tomo consciência a partir do momento que eu recebi, sim, essa informação, já tenho a informação de que, puxa, eu tenho mesmo esse tema de talento, agora ele tem nome, eu dei nome para isso que eu já fazia, né? A gente sabe que ou a pessoa nasceu com esse talento ou aquilo foi formado lá quando ela era criança. Então, ela já veio usando aquilo a vida toda, né? Ela já veio usando essa organização, só que não tinha nome, né? Depois do relatório feito, a pessoa deu nome para aquilo. E é engraçado, parece simples, não é uma coisa simples. Dar nome para coisa permite que a gente observe de um jeito diferente. Então, legal, começa ali no relatório, mas aí passa por observar, por entender. Eu fico observando que o meu organização aparece quando eu tô lavando louça, né? Mas foi um processo de observação, porque como eu não dava nome para isso, eu achava até que era meio maníaco meu ficar pensando que ordem que eu vou lavar as coisas para dar uma eficiência maior para o negócio. Que, poxa vida, eu nem trabalho com isso. Se eu trabalhasse com isso, até faria mais sentido, mas é o meu jeito. Eu não consigo
não observar, pensando se não teria uma lógica melhor, uma ordem melhor para os passos ali do processo, mesmo que seja de lavar louça. Então, a partir do momento que eu dei nome e passei a observar ali conscientemente, eu já fortaleci ele. Um pouco eu já fortaleci. E a outra coisa que eu ganho nessa observação é a capacidade de usar conscientemente. Essa prática, usar conscientemente, também fortalece. Então, eu estava aqui dando um exemplo aí sim ligado ao meu trabalho, que hoje, a hora que eu começar o treinamento daqui a algum tempo, daqui a alguns minutos, eu sei que algumas coisas vão sair fora da programação que eu fiz e sei que eu tenho aqui o meu talento de organização que vai me permitir rearranjar essas coisas. E nessa hora, eu me dar o direito de falar, não, solta, fica tranquila, porque você tem essa capacidade natural em você, isso por si só já fortalece, porque eu dou espaço para o meu talento acontecer, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas eu não tô conseguindo entender como que é na prática. Poxa, na prática, para mim, é principalmente observar, se observar e ficar tentando fazer a relação, né? A hora que você tá fazendo essa relação, você já tá naturalmente fortalecendo, porque você dá espaço para aquilo acontecer. Então, para mim, já começaria por aí, Caleb. Nossa, você trouxe aqui um negócio que eu acho que é muito bacana e que, né, todo mundo pode fazer, que é quando você se observa e você nota que, puxa, eu faço assim e tá tudo bem eu fazer assim, você se dá permissão de fazer, não fica, mas ninguém faz assim, por que eu tô fazendo isso? Será que eu sou estranho? Será que eu sou esquisito? Não, eu sempre repito que ninguém é esquisito, todo mundo é talentoso. Pra quê? Pra você falar, olha, aqui não tá talento. Se você não se deixar fazer, na verdade, sabe o que você tá fazendo? Você tá se autolimitando. Olha que coisa louca, né? E por quê? Porque alguém não faz, ou porque disseram que não tinha que ser, e no final você meio que tem a própria resposta pra fazer. Então, você se liberar aqui, eu acho que é uma dica super fantástica, isso pode ajudar em qualquer talento. Pra organização especificamente, acho que uma das coisas que mais me chama a atenção é que a organização brilha quando o circo tá pegando fogo. Assim, quando o negócio tá muito moroso, quando não tem nada, parece que a pessoa que tá em organização, ela começa a procrastinar, ela fica lá esperando a vida acontecer, né? E parece que não falta aquela energia pra ela, né? E não tô falando aqui que não tenha problema, né? Tem gente que gosta de um sossego maior, mas me parece que quem tem organização quer sentir um pouco desse calor. Quando o negócio aquece é que realmente agora vamos botar a organização pra trabalhar. Então, sabe o que é engraçado, né? Assim, se você Ou seja, se joga na fogueira mesmo, exatamente. Se você sente que o negócio tá lá, pula lá dentro, porque você vai fazer a diferença. Quer saber? Tem um montão de gente que nessa hora paralisa, nessa hora não sabe o que fazer, fica desesperado, parece que o mundo acabou porque o plano saiu do lugar. E assim como a adaptabilidade vai trazer aquela paz de calma, gente, as coisas mudam, não é? Organização, além disso, vai trazer, olha, gente, vamos fazer isso, que isso vai resolver. Tipo, então vai que você vai poder ajudar. Agora, o cuidado, o que é? Pessoas são diferentes. Então, se você tá se divertindo, a pessoa tá desesperada, se ela olha pra você, pra aquela mesma situação, e você tá quase rindo e ela tá quase chorando, pode dar aquela impressão de que você não liga, que você, sabe, que parece estar atropelando a sensação da pessoa. Então, o cuidado que, né, acho que sempre o pessoal tem com organização é o quê? Calma, pra você a coisa já virou de chave, já tem uma nova configuração e etc. Traz a pessoa pra junto e não só fala, não, desencana porque isso não tem nada, tipo, deixa a pessoa passar pelo momento dela, porque assim, não é todo mundo que tem essa mesma facilidade que você tem. Uma coisa interessante que você me chamou a atenção e agora que vale também como uma dica é quando, especialmente para quem é líder, por exemplo, imagina uma pessoa que é líder e tem essa flexibilidade máxima, pode passar para a equipe uma impressão de que, puxa, a prioridade está mudando toda hora, cada hora é uma coisa e eu tô perdido aqui no meio. Então, seja você líder ou não, é que eu acho que numa posição de liderança, isso ganha uma proporção maior. Tem mais impacto, né? Gera um impacto maior sobre as pessoas. Mas acho que vale para todo mundo, sendo líder ou não. Explicar para as pessoas que estão ao seu redor que é uma característica sua, essa flexibilidade, essa facilidade, até dizer, olha, pode contar comigo quando alguma coisa mudar, porque eu posso te ajudar a reorganizar as coisas, né? É uma habilidade e é uma coisa que eu gosto de fazer, então vale explicar. E explicar para que as pessoas entendam, não, as minhas prioridades não mudaram, elas continuam as mesmas. Só estou buscando maneiras melhores de alcançar aquilo que a gente tem como prioridade de alcançar, né? Porque, em geral, as pessoas se sentem desconfortáveis, né? Se você sente que tá mudando toda hora, mas eu não sei muito bem para onde a gente tá indo. Isso gera desconforto, insegurança, não é legal. Então, vale dar essa dica também. Isso permite que você continue fluindo para desenvolver seu próprio talento, mas também
também que você não gere um impacto ou uma imagem negativa, né, sobre você mesmo, que as outras pessoas vão ter. Então, isso também é uma dica que eu acho que vale aí a gente deixar, né? Fantástico. Aqui é um ponto, né, e até por isso que é legal quando a gente está conversando de talentos, porque para você potencializá-lo, parte é liberar para ele poder ser mais dele mesmo, e aí você colocar condições, né, no ambiente para te facilitar isso. E a outra, às vezes quando você está sendo demais, você está perdendo as pessoas no meio caminho e você não sabe. E para quem é líder, isso aí é fundamental, porque às vezes você pode se passar com uma pessoa que ninguém está nem entendendo, vai achar que você é confusa, vai achar que você muda de ideia toda hora, e você fala, não estou mudando de ideia, só estou melhorando o jeito de chegar. Só que assim, as pessoas não ligam os pontos, porque todo mundo é diferente. Então olha aí como é importante, como sempre a gente tem reforçado aqui, uma questão de uma comunicação mais aberta, e não comunicação no sentido de, você tem que chegar e fazer uma palestra, não, é de você poder ter o espaço de diálogo com as pessoas para falar, olha, eu funciono desse jeito, se por acaso alguma coisa acontecer e para você soou assim, me avisa, porque daí eu te explico por que chegou, porque acho que dá pra, mesmo quando você tem alguma situação em que mudou e você já reorganizou as coisas, você tem um porquê, não é uma loucura, né? Não é simplesmente mudou por mudar, vai. Tipo, só porque gosto assim, né? Até gosto, né? Mas não é só por isso, né? Muito legal. Acho que um outro ponto interessante, você falou sobre a pessoa se jogar, então procurar mesmo ocupar papéis em que, puxa, ela precisa lidar com mudança, precisa lidar com muitos fatores ao mesmo tempo. Mas como a gente está dando dica de fortalecer o talento, eu vou de novo numa dica que ela em si é genérica, que você já se conscientizou, que também era uma dica genérica, você está observando também uma dica genérica no sentido de que se aplica a qualquer tema de talento. Outra que é genérica é você adicionar conhecimentos e técnicas que tenham uma similaridade, uma proximidade com as características daquele tema de talento. Então, vamos pensar na organização, porque daí dá pra gente dar dicas e, lógico, quem mais pode saber isso é a própria pessoa que tem organização. Então, não dá pra se prender em temas que a gente possa trazer aqui. É sempre a própria pessoa quem precisa refletir e pensar assim, o meu organização se manifesta desse jeito, porque ela já observou, ela já sabe que tem, ela já se tornou consciente, já entendeu o poder daquilo que já deu na vida dela mesma, já passou por tudo isso, que a gente, num processo de coaching, a gente guia a pessoa para que ela passe por isso, né? Descobriu o que tem, entendeu como é que usa, como ela já usou até aqui na vida, ela já nasceu com isso, ela já tem isso há um tempão, como ela usou. Legal, ela passou por tudo isso. Ela pode fortalecer intencionalmente adicionando conhecimentos e técnicas, mas quais? O ideal é que ela mesma reflita sobre isso. Mas aí eu vou trazer alguns exemplos que eu acho que assim, ou situações que já aconteceram comigo, ou com clientes meus, acho que até gostaria de te ouvir também, Caleb, nesse sentido. Mas quer ver um exemplo de um conhecimento que dá para agregar e que faz muito sentido? Gestão de projeto. Puxa, gestão de projetos tem tudo a ver com pensar em etapas, o fluxo, qual é a melhor ordem das etapas. Se eu tenho organização e tenho a possibilidade, hoje em dia tem tanta facilidade para a gente fazer um curso, né? Um curso online, ou ouvir um livro. Não consigo parar e ler um livro. Não sei, mas tem tantos caminhos hoje em dia. Busca conhecer um pouco sobre gestão de projetos. Tem tudo a ver com organização, com pensar na máxima eficiência e tal. E vai fortalecer uma habilidade que você já tem, né, naturalmente. Isso tanto vale para você que tem organização, que está ouvindo a gente, ou para você que lida com alguém que tem e você pode orientar e ajudar a pessoa a se desenvolver nesse sentido. Então, uma gestão de projetos é um tema. Eu tô aqui hoje, eu falei que eu vou dar um treinamento daqui a pouco, e esse treinamento é sobre produtividade mesmo, né? Que delícia! E eu brinco, eu vou contar aqui, né? A gente chama esse treinamento de gestão do tempo. Simplesmente porque gestão do tempo é o nome comercial que a pessoa vai olhar e falar, que legal, preciso gerir melhor meu tempo. Só que isso, como diria lá o Padre Quevedo, isso não existe. Não existe, você não vai conseguir acelerar, nem muito menos retardar o ponteiro do bendito do relógio. Então não quero mais. Desculpa, você tinha se inscrito, Caleb, num curso de gestão do tempo? Quero uma solução, por favor, como assim? Pois é, não existe. Na verdade, o que existe é eu olhar para as minhas atividades e pensar exatamente o que a organização pensaria. Não vai caber tudo.
não cabe tudo. A gente quer fazer, ou precisa fazer, ou o mundo pede que a gente faça muito mais coisas do que a gente dá conta de fazer, do que é possível. Então, eu preciso escolher. Isso é estratégico e tem tudo a ver com a organização. Porque o que eu vou escolher? Eu vou escolher aquilo que é mais importante. Mas o que é mais importante? O que é mais importante é aquilo que tem mais a ver com a minha missão, com a razão de existir a minha função, naquele papel que eu ocupo. Então, sei lá, eu vou dar um exemplo porque tem de fato, dentro desse treinamento que eu tô dando, são 4 dias, hoje é o último dia, tem 2 gerentes de supermercado. E daí eles estão contando as dificuldades do dia a dia. Puxa, o gerente do supermercado acaba sendo uma peça coringa que vai e cobre uma outra função quando não vem. Isso não tá certo, porque isso não tem a ver com o papel dele. Ele, como gerente de supermercado, ele faz parte do papel dele, ele assumir, e isso eu tô contando o caso ali, daquela pessoa, como acontece ali naquela situação. Faz parte do trabalho dele selecionar os melhores para cada função dentro do supermercado, desenvolver as pessoas para que amanhã elas estejam melhores ainda. Faz parte garantir que o supermercado vai fazer a venda do que tem que ser vendido, que tá dentro e isso sim, mas ir lá cobrir a função de uma outra pessoa não deveria estar no papel dele. Quer dizer, nas escolhas das atividades, ele deveria priorizar aquilo que tem mais a ver com a função dele. Então, voltando, por que eu tô falando de tudo isso, né? Porque tem tudo a ver com organização. Quando você vai estudar a gestão do tempo, que não é gestão do tempo, na verdade é a gestão de quais tarefas você vai ou não vai fazer, quais tarefas você vai priorizar dentro do tempo limitado, definido, que você tem e que todo mundo tem e que ninguém vai poder gerir coisa nenhuma, né? Então, de novo, a gente tem que fazer uma análise e se você for estudar isso, é isso que você vai aprender, técnicas, ferramentas, modelos, jeitos de pensar, filosofias que te ajudam a fazer essa escolha, a fazer uma priorização das atividades, a fazer uma ordenação de um jeito que faça mais sentido. Você deu uma dica recentemente naquele episódio em que você e o Raul estavam falando justamente de produtividade, de como evitar que a gente entre num burnout da vida, né? E você falou assim, puxa, começa fazendo uma atividade que te dá energia, que te dá gás. Porque a hora que você fizer isso, você se abasteceu para você seguir o seu dia de trabalho bem, com maior capacidade de ser produtivo. Porque você tá bem, você tá energizado. E isso faz parte do que a gente chama de gestão do tempo, que não é. Na verdade, é uma gestão de mim mesmo, das minhas tarefas, para eu ser mais produtivo. Resumindo tudo isso, eu tô dizendo assim, estudar técnicas de gestão do tempo, técnicas de priorização das atividades e de encaixe da ordenação para chegar na máxima eficiência, pode ajudar demais uma pessoa que já tem organização, para a organização ficar mais forte ainda. É um músculo, né, Caleb? Sim, eu acho que o ponto que você está trazendo aqui é o seguinte, normalmente o paradigma, o que é? Você tem um problema, então, de priorização, vai fazer um curso de priorização. Isso. Aqui a gente não está falando para você não fazer, porque se realmente é um problema sério, faça, porque você precisa de ajuda. Mas, para quem já tem, às vezes você vai ganhar uma capacidade, uma tecnologia, que aquilo que você já fazia em 10 segundos, você vai fazer em 2, sei lá. E isso vai ser fantástico para você, porque você vai conseguir se destacar mais, vai conseguir dar mais resultado, porque você está construindo em cima de talento. O que a gente tem aqui é um ganho acumulado, um ganho incremental, né? Às vezes até exponencial, de que, puxa, como você tem já o talento, quando você começa a fazer o curso, sabe o que vai acontecer? Talvez você vai falar, nossa, eu já sei fazer mais coisas aqui, já vou conseguir ir mais longe, sabe aquilo, achei uma outra ferramenta, vou usar. De repente você tá fazendo o negócio voar, por quê? Porque aquilo tem muito a ver com você. E o que é mais legal? Provavelmente você vai estudar alguma coisa que é do seu interesse. E quando você olhar e falar, oba, aquele ganho de tempo que você vai ter, né, nesse modelo de gestão do tempo, você vai falar, opa, ganhei mais tempo agora, vou poder me dedicar para outras coisas e beleza, vambora que vai ter mais e vai ser mais divertido. É isso mesmo, adorei, é isso aí. É isso que eu queria dizer, gostei que você deu um ponto aí importante, né, de a gente não vai para resolver um problema, quando a gente tá falando de fortalecer talento, é exatamente o contrário, você vai para ficar melhor ainda. Eu me lembro de um vídeo antigo do Valdez Ludwig, naquele programa Roda Viva, eu acho que era esse o nome do programa, que o entrevistado ficava no meio e ele era sabatinado com perguntas de vários entrevistadores em volta dele, né? Você lembra disso? Sim, e aí tinha um Valdez Ludwig, anos 90 ou sei lá, se não foi antes. E ele falava nesse vídeo assim, que é muito legal porque ele falava do que a gente defende nessa ciência dos talentos e pontos fortes, viu, Caleb? Ele estava dizendo assim, poxa, você tem um filho que é bom em matemática e ele não é bom
em história, não paga para ele um professor particular de história, paga para ele um professor particular de matemática. E aí a frase que ele dizia, que eu acho que é legal, ele falava assim, porque é pro bicho ficar o cão em matemática. Fantástico! Tá vendo? É isso. É disso que a gente tá falando, é isso né, que a gente tá falando, exatamente isso, é pra pessoa gente. ficar o cão em máxima eficiência. Ser a pessoa incomparável nessa habilidade. Fantástico. E aí, eu acho que complementando, você trouxe um ponto legal que, assim, talvez você também não seja a pessoa que mais goste de estudar, mas então vai fuçar ferramentas, vai procure coisas que não te ingessem. O que eu acho que atrapalha muito a vida de quem tem organização, né? E até como coach aqui, o que eu noto? Quando a pessoa sente que tá com as mãos atadas, é como se dissesse, eu quero mexer e não estão me deixando. É quase falar assim, mas eu queria mudar a coisa. Não pode. Tudo que tem muito do não pode, não sei o quê, aí dá aquele incômodo, dá até aquela vontade de quebrar a regra pra poder fazer, mas daí você fala, não, espera aí, mas se eu quebrar a regra, custa meu emprego, né? Tipo, pode ter algum custo mais alto e dá aquela segurada. O ponto é, ok, presta atenção em quando você tá com a mão atada e usa a sua própria organização pra falar, caramba, como é que eu posso sair um pouco dessa situação? Disso. Porque senão, ele perde efetividade. E aí você vai começar a ficar, aí leva pra burnout, né? Você começa a ficar desanimado, você fala, aqui eu não consigo fazer nada, ninguém deixa fazer nada. E no final, o que a organização tá simplesmente falando? Puxa, eu quero um pouco de margem para poder trabalhar. Eu preciso ter alguma coisa que me permita mexer. Por exemplo, se é um treinamento, qual o problema de trocar um pouquinho a ordem das coisas, se vai ser melhor? Agora, não pode mudar, porque esse aqui é o programa. Então, se você mudar, né? Então, assim, se você tem organização e você tá num lugar muito regrado, eu diria para tomar cuidado, porque a sua chance de ferir a regra e ser punido e depois ficar frustrado é alta. Agora, se você tá num lugar em que você tem um pouco mais de espaço e que fala, não, vamos trabalhar mais o resultado, né? O como você tem mais como mexer, provavelmente esse é um ambiente que vai te favorecer em relação ao seu talento. Então, é legal também que não é todo mundo, né, que tá... A gente não tá falando aqui, né, de romantizar o lugar de trabalho, nem de você falar, não, esse aqui é o emprego dos sonhos. Nem todo lugar você tem espaço, nem nada, mas assim, presta atenção que isso é importante pra você. Se é importante pra você, não é frescura, não é algo opcional, é algo que se você não tiver constantemente alimentando, e por isso que quando a gente fala de talentos dominantes, é importante trazer isso, parte sua tá sentindo falta daquilo, e isso vai corroendo a sua capacidade de entrega ao longo prazo. E aí algo que pode começar como, é que aqui é mais rígido, no final você fala, não consigo fazer nada, você perde até a autoconfiança, que é meio estranho, né? Você fala, é que não dá, que a empresa, sabe quando você chega naquela reclamação? Mas é que a empresa é assim, a área é assim, e aí quem tem organização, como é que você vai otimizar algo que não te dá espaço para otimizar? É muito frustrante, né? É muito interessante, né? Eu vou compartilhar algumas coisas aqui. Primeiro que eu tive bastante tempo no mundo corporativo, né? Mas que é mais regradinho do que o meu modelo de trabalho de hoje. E eu entendi que foi exatamente isso que me tirou do ambiente corporativo. Porque tem muita regra do que pode, do que não pode, né? Mas eu também quero dizer assim, que muitas vezes a regra tá na nossa cabeça. E a gente pensa que é uma regra que não existe. Eu vou dar um exemplo aqui, assim. Eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande quando a gente as libera para elas mesmas definirem as regras do jogo. É verdade. Né? Eu nunca esqueço de uma passagem, eu dou aula em pós-graduação, já faz alguns anos, e teve um semestre lá que eu falei, gente, eu vou fazer diferente. Ao invés de de trazer para vocês quais serão os critérios de avaliação, a primeira atividade de vocês, desse módulo, é definir quais serão os critérios de avaliação, aos quais vocês serão submetidos. Vocês mesmos vão definir. Você já sabe que eu gosto muito de atividades interativas, coloquei a galera em grupo, deixei debater. Então pensa aí. Caleb, chegou uma hora que uma das alunas veio me contestar. Ela falou, não, mas isso tá muito difícil. Ela ficou brava. Eu falei, verdade, mas me conta, qual é a dificuldade? Deixa eu ver como eu posso te ajudar, né? Não, porque não dá para entender o que a gente vai definir, o que não vai. A dificuldade dela foi a liberdade, porque não tinha regra. Nossa, não tinha perdeu o parâmetro. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente tá muito acostumado à regra, né? Que eu não acho que é uma coisa saudável. Por exemplo, na nossa criatividade, você dá treinamento, como eu. Você já reparou, né? Se a gente faz 4 encontros, as pessoas tendem a sentar na mesma cadeira nos 4 encontros. E eu já falei isso aqui outras vezes pra mim. Isso é aquela coisa que a escola ensinou, que você tem aquele seu lugar, que você senta naquele seu lugar e que a hora que a gente entra pra sala é uma fila em ordem de decrescente, né? Crescente de
de altura, e então você padroniza na cabeça que tudo sempre vai seguir aquelas regras. Resumindo, eu quero dizer muitas vezes a nossa sensação de desconforto com as regras muito determinadas parte da nossa própria sensação de que eu não posso questionar essa regra. Isso já é pré-determinado, sempre foi assim, tem que ser assim, e eu assumo isso. Então, eu acho que a gente deve questionar, né? Puxa, realmente a regra é essa, né? Sim, porque parece que é. Realmente é. Quer ver uma regra que eu vejo que as pessoas não querem que... Não existe essa regra, mas as pessoas acham que existe. Breaking news. Galera, não existe essa regra. Eu já falei disso em algum momento aqui. Você fala assim pra pessoa, olha, conversa lá com o seu chefe, com o seu líder, e explica pra ele o seu talento de organização, que o seu talento de organização, por exemplo, requer que você tenha uma certa liberdade para reorganizar as coisas e fazer de um jeito diferente, porque daí você vai encontrar a máxima eficiência. Eu não posso falar isso pro meu chefe. Por que não? E as pessoas acham que elas não podem ir lá falar pro chefe como é que elas funcionam melhor, de que jeito que elas não funcionam bem. E é o contrário, porque se esse chefe não for chefe, for líder, né? Que a gente já vem falando hoje que o líder tem que ser mais coach do que chefe, né? Então, se ele for inteligente, ele quer tirar o máximo de resultado daquela pessoa. Se ela tá contando pra ele qual é o jeito de tirar o máximo de produtividade, porque eu não posso dizer isso pra ele. Eu vou ajudar o trabalho dele, né? Mas as pessoas sentem que elas não podem dizer, porque é o chefe quem tem que dizer, o chefe que determina o papel dela. Mas, puxa, quantas vezes eu fui a líder e adorei ouvir alguém vindo e falando, meu papel é esse, mas se eu fizer assim, eu vou ser melhor. Opa, vambora? Vamos experimentar isso, né? Vamos até a gente se colocar no papel do chefe, que é legal, né? Para aqueles que têm, talvez, e querem contestar. Não, mas eu não concordo, porque não é papel do chefe. Vamos falar o seguinte, se você facilitar a vida do chefe, ele vai olhar você como uma pessoa proativa, uma pessoa que está buscando se desenvolver. E sabe o que é legal? Já vai saber, você já é assim, se você tá tirando peso dela, de tentar saber como lidar com você e te ajudar, isso é bom pro chefe. Então, quando você ajuda o seu chefe, você está se ajudando. Parece uma coisa boba, mas ajude seu chefe que você vai se ajudar, entendeu? Vamos subir uma hashtag ajude seu chefe. Isso aí, muito bom. E depois compartilha na rede e fala que você ouviu aqui no Talentos pro Sucesso. Isso aí, por favor. Hashtag ajude seu chefe, que ajuda você também nisso. Ô, Caleb, deixa eu aproveitar outra coisa que aconteceu nesse treinamento que eu tô dando aqui de gestão do tempo, de produtividade e tal, que foi uma das participantes disse assim, a gente conversando sobre a agenda, sobre a forma de planejar as atividades e tal, e ela falou que ela gostava de ter a agenda definida até para ela poder quebrar aquela programação. Que legal. Né? E isso é engraçado, porque isso é uma coisa que acontece comigo. Eu adorei ouvir, falar, olha que legal, tem mais gente assim como eu. Não sou só eu. Eu adoro ter a programação definida. As pessoas, nossa, mas aí você não vai ficar engessada? Eu não olho para aquilo como engessamento. Eu olho para aquilo como um trampolim. Olha só. A base da qual eu preciso para eu mudar a coisa na hora que ela começar a rodar. Olha, é a mesma coisa que acontece com a minha organização do treinamento. Eu já defino os tópicos, a lógica, as atividades. Aquilo para mim é um trampolim. É uma base onde eu piso e dessa base eu me sinto segura para mudar a ordem, sabendo que os fatores estão ali, que eu vou mudar, mas que eu vou cumprir os fatores que deveriam acontecer, entendeu? Eu adorei ouvir isso, falei, puxa, é isso, é disso que a gente está falando. Como a gente está falando de liberdade, que né, quem tem organização gosta de ter a liberdade para flexibilizar as coisas, reorganizar e tal. Você falou disso, falou, poxa, busca por essa liberdade, defenda essa liberdade. Eu, num treinamento como esse, de gestão do tempo, a última coisa que me importa mostrar para as pessoas é ferramenta, porque eu de verdade não tô nem aí para ferramenta. De verdade, eu não acredito que a ferramenta seja algo que a gente tem que se adequar a ela. Eu acho que tem que ser o contrário. A gente precisa pensar na nossa produtividade como uma filosofia, uma lógica, um racional estratégico. A partir do momento que eu tenho essa base, aí eu posso usar uma ferramenta, testar outra, experimentar outra, posso fazer sem ferramenta nenhuma, né? Eu brinquei, dá para fazer no papel de pão a priorização do seu trabalho, a programação da sua semana, a programação do seu dia. Não é a ferramenta, é a maneira de pensar que eu acho mais importante. Só tô compartilhando isso por conta do que você disse, né? Essa flexibilização, essa necessidade de quem tem organização. Então, defenda isso, tipo, não fique preso. Eu ouvi uma vez de um professor, a ferramenta nos serve. Não é a gente que serve a ferramenta. Ela existe para nos ajudar. Não a gente existe para se adequar no jeito de usá-la. Não teria lógica.
técnica, ela que existe para nos ajudar, né? Então eu acho que, né, tem tudo a ver com organização, né? A gente estava falando disso, puxa, adiciona conhecimento, adiciona técnica, busca isso, mas não fica preso na ferramenta, porque isso já limaria, já ferraria com sua organização, né? Exatamente, daí você ficou escravo da ferramenta e aí você ficou preso na ferramenta e não faz sentido. Né? E não vai dar todo o poder que você tem para dar, você não vai dar tudo o que você pode dar se você ficar preso na ferramenta. A sua habilidade, seu superpoder é justamente o contrário. Fantástico. Né? E olha só, olha que legal que a Van trouxe, que quando ela está questionando regras, quando ela trouxe pra gente, né, uma regra que muitas vezes os coaches, os nossos clientes trazem, esse é uma das vantagens de você ter alguém como coach do seu lado para te ajudar a pensar. Porque às vezes uma pergunta fácil, né? Não é fácil, porque assim, a gente tá tão acostumado com as coisas, com o ambiente, com como a gente faz tudo, assume como é assim e todo lugar é assim. Por exemplo, né, se você tá num lugar em que todo mundo almoça meio-dia, aí você acha que a empresa inteira almoça meio-dia, mas daqui a pouco tem outra área que almoça 1h da tarde. Assim, parece um exemplo bom, mas várias coisas a gente projeta e generaliza. E às vezes isso é um erro de inferência. Por isso que quando você tem alguém de fora, muitas vezes, que nem tá no seu ambiente, porque às vezes pergunta, mas como é que você pode ser coach se você não trabalha com isso que eu trabalho, né? Essa é a diferença de um coach e de um mentor. Quem é mentor, provavelmente já tem experiência, vai poder te dar umas dicas de, olha, funciona meio assim. Quem é coach do lado de fora, o que consegue fazer? Puxa, eu tô curioso no que você tá me contando, me conta mais, deixa eu entender melhor do ambiente. Ao fazer isso, às vezes você começa a reparar coisas que você fala, nossa, sabe, quer saber? Talvez eu nunca tinha pensado nisso, talvez nunca pensei em questionar a própria regra, talvez eu nunca pensei se deveria fazer, e isso abre o quê? Espaço para insight. E o insight é onde você vai aprender a fazer diferente, né? Quando a gente tá falando aqui de coach, não é, olha, a gente vai chegar e vai dar para você um cartãozinho de como as coisas têm que ser feitas, e agora a partir daqui, segue a cartilha e vai ser feliz. Não é isso. São perguntas para abrir, né? A gente gosta muito da ideia de que a gente tá abrindo portas pro potencial. A gente não tá, mas quem tem que entrar na porta é você, tipo, vai abrir a porta, vai lá ver, vai descobrir o que tem lá dentro, né? Vai se divertir um pouco e a gente tá feliz de estar junto com você nesse processo. Muito bom. Ô Caleb, me ocorreu que a gente poderia dar umas dicas aí, alguma coisa para quem não tem organização, né? Porque de repente de repente alguém tá ouvindo aqui, tá falando, nossa, que delícia ter isso, nossa, mas não tenho, faço o quê agora, né? O Rodrigo diria que é para você deitar em posição fetal e chorar até passar a frustração, né? Porque quem não tem não vai ter também, né, Caleb? Então primeiro, né, procure um amigo que tem organização. Pronto, boa. Assim resolveu direto, né? Não tem, chama a Van, pra mim é mais longe, então não vai ajudar tanto. Então, liga pra Van, manda mensagem pra ela, né? Conversa com ela. Manda um DM. Tem outras coisas, né, que eu acho que é legal, então, quando a organização estiver mais baixo para você, é assim, organização tem uma capacidade natural de priorização e realocação de recursos. Então, quais dos seus talentos podem te ajudar a ter uma noção mais clara de priorização? Então, você não vai fazer tudo no pacote, mas como é que você pode usar, por exemplo, foco, às vezes ativação, coisas que já te chamam a priorizar, porque aí, quando você consegue priorizar, de alguma forma, você já vai alocar melhor seus recursos. Não estou falando que vai ficar igual, mas é parecido, né? Outra coisa, por exemplo, mesmo fazendo um curso de gestão de projetos, para pelo menos você ter uma estrutura de pensamento. Aquilo que talvez para a pessoa que tem organização já é muito, ela vai olhar e falar, nossa, mas tem que ensinar isso? Porque para ela é óbvio. Você fala, nossa, mas até que esse negócio de sequenciar as coisas, dividir elas em pedaços, até que isso é legal, né? Então, ali você tem um beabá, você vai fazer do seu jeito, não vai ser com a mesma eficiência. Outra coisa legal é, às vezes para você que tem organização mais baixa, essas ferramentas de produtividade vão te ajudar muito, porque elas vão conseguir te dar uma visualização de coisas que talvez para quem tem organização já tá dentro da cabeça, a pessoa já tá reorganizando mentalmente. Você precise de uma ferramenta para você olhar e falar, tá bom, então esse aqui vai antes daquele, talvez eu vou passar esse pro outro. Então, use as ferramentas. Hoje a gente tem tanto app, talvez você consiga encontrar um app que vai te ajudar a você pensar mais fácil. Então, né? E aí você não precisa sofrer tanto. Mas, de novo, toma cuidado, né? Porque essa coisa de priorizar o tempo, realocar, talvez para você possa ser algo que te drene muito. Então, se você ficar muito tempo tentando fazer isso, talvez o seu dia vai ser horrível e você vai acabar falando, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Verdade. Eu acho que você falou, procura alguém que tem organização, isso é uma coisa legal. Eu acho que chamar outras pessoas, uma coisa importante é a gente admitir, né? Eu acho que primeiro você admitir, não sou bom nisso. E tudo bem não ser bom nisso, eu sou bom em outras coisas.
Tudo bem, deixa isso para quem nasceu assim e me deixa ser bom naquilo que eu sou. Então, não, mas eu tô com um problema em relação a isso. Meu dia a dia tá saindo errado. Aí é a hora que você tem que agir. Você não tem que agir só porque você não tem. Você só vai precisar agir se você não tem uma organização e está precisando fazer algo, lidar com alguma dificuldade, algum desafio, né, Caleb? Que você pensa, puxa, precisaria ter essa capacidade de priorizar e de realocar as coisas, mas não tem. Se isso acontecer, você já deu a dica, né? Poxa, procura outro tema de talento que te ajuda. Procura pessoas que tenham o tema organização. E às vezes, até para deixar dica, alguns talentos podem emular um pouquinho. Você já falou um pouco de alguns, né, Caleb? Acho que a gente podia trazer um pouco mais. Conta um pouquinho disso pra gente, de quais talentos podem ajudar? Bem, quem tem estratégico é muito semelhante, mas não é tão prático. Talvez na teoria você tenha mais claro. Então aí você teria que puxar estratégico e algum outro tema de talento que te ajude a executar. Se você tiver, por exemplo, individualização também, individualização pode te ajudar, porque você vai tentar resolver via pessoas, talvez não é a melhor alocação de pessoas e recursos, mas pessoas. Eu acho que essa pessoa vai ajudar a fazer isso aqui e deixa elas tentarem fazer. Você é boa nisso, né? Você é bom nisso, você é bom naquilo, acho que você gosta, então resolve. Talvez quem tem organização vai conseguir ainda colocar mais certinho as peças, né? As pessoas como, opa, você aqui fazendo isso exatamente, assim, tem mais detalhe na execução, mas, assim, cada um com suas armas, né? E se você tem, né, talentos de influência, qualquer um, né, do que eles trazem, eles sempre trazem uma carga de energia alta e de um senso de priorização, quer seja por qualidade, quer seja por tempo, quer seja competição. Então, quando você puxa o seu talento de influência, você consegue falar, opa, isso aqui eu acho que é mais importante. Sim. Então, de novo, tenta emular um pouquinho a questão de priorização usando dos talentos que você tem. Vai ter diversas formas, né? Como vocês podem ver aqui, não tem fórmula única para fazer. E você precisa da segunda parte. Tá bom, uma coisa é priorizar. Agora, como é que eu vou realocar os recursos? Como é que eu vou fazer? E aí é onde você vai ter que buscar outros talentos que você tem para poder colocar o negócio em prática. Adorei, Caleb, adorei. Acho que outra que a gente pode pensar, também conheço casos bem de perto, que eu vivo, que é uma junção de foco com ativação, né? Porque foco fantástico. Também tem essa habilidade, né? De não dar muita margem para as possibilidades, mas olhar para então foi uma priorização, né? E a ativação tem essa vontade de pôr para rodar, mesmo que não seja a própria pessoa fazendo, mas daí vai estimular. Você falou, puxa, tem talentos de influência, ativação, né? Para ajudar a pôr outras pessoas para fazer. Não tem que ser você, né? O importante é a gente ter o resultado feito, né? A coisa feita. Então, uma combinação de foco e ativação também podem ajudar nisso, né? Gente, olha só quanta coisa legal, né? Para quem tem organização alta, quem tem baixo, né? A gente tá aqui sempre dizendo que a questão de desenvolvimento humano, gente, não tem fim. Então, se você tiver também algo legal, se você tem organização alta, deixa um comentário aqui pra gente nesse episódio, entra nas redes sociais e compartilha com seus amigos que você acha que pode ter uma característica parecida. Se você tem equipe, é legal, compartilha aqui esses episódios de tema de talento, porque é um jeito, às vezes, das pessoas falar, é mesmo, eu meio que funciona assim, e aí a pessoa pode ser mais produtiva. Então, fica aqui, né, a gente queria agradecer pra vocês, né, por estarem acompanhando a gente mais esse episódio, convidar vocês para compartilharem nas redes sociais, a gente tá no Facebook, no Insta, estamos no LinkedIn, comenta, faça também pedidos, caso você queira, eu queria saber mais de um tema de talento. Gente, a gente adora conversar sobre o assunto, se você quiser participar do episódio, você também pode dizer, olha, eu queria, inclusive, participe, manda mensagem. É isso aí, a gente tem um programa aqui super, super democrático, quando dá, tá o Raul, tá o Rodrigo, tá a Van e tô eu, quando não dá 2 3 a gente tá sempre querendo aqui trazer conteúdo de qualidade, então continue acompanhando a gente, marque aqui se você curtiu e siga a gente também nas redes sociais pra gente continuar levando essa mensagem pra todo mundo. Então, galera, obrigado aqui por acompanhar a gente novamente, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.